Oi, estou aqui com uma pioneira, a jornalista, escritora, blogueira Mili Lacombe, que estava já nos canais esportivos antes da Primavera Feminista e sofreu muito por causa disso, ou não? Como é que era uma mulher entrando num mundo tão masculinizado e tão homofóbico e misógino, Sim. que é o mundo do futebol? Sim. Foi difícil, porque é ainda muito homofóbico, era um pouco mais, machista, né? Homofóbico era um pouco mais, mas eu recebi um pedido da direção naquela época para não fazer alarde com a minha sexualidade. Ah, você já tinha uma vontade de falar disso? Sim. Sim. Sport TV? Na verdade, assim, eu tinha uma coluna na Trip, na TPM. Naquela época já, que falava que eu me colocava como lésbica abertamente. Tá. Quando eu fui contratada pelo Sport TV para falar de futebol, eles me fizeram um pedido que eu achei bastante coerente. Eles falaram, olha, a gente já está te colocando, você já vai derrubar um murão aqui. Tá. Você vai ser uma mulher comentando futebol na TV. Talvez seja prematuro se você não precisa mentir a respeito da sua sexualidade, mas deixe esse assunto como um pano de fundo. Claro. Porque tem uma coisa maior acontecendo aqui. Sim. E eu achei bastante razoável. Claro. Ali não cabia. Se viesse o assunto à tona, eu falaria abertamente. Claro. Mas nunca foi necessário. Então, a coisa se deu assim. Então, eu tive que lidar só com o machismo. Você foi levado para a emissora por causa da coluna da Trip? Não, porque eu tinha um blog desses independentes que eu escrevia a respeito de futebol. E ele estava em qual portal esse blog? Nenhum portal? Nenhum. Independente total? Total. E aí eles leram, alguém lá leu e achou que seria legal eu falar de futebol na TV. E eu fui fazer um teste. Você falava tipo, de futebol o quê? Que você falava do comportamento ou de descrição tática ou de... Tudo. Tudo. Porque assim, eu vejo futebol desde que eu sou pequena. Tá. Futebol é uma coisa que dificilmente você ensina a alguém, você aprende vendo. Você não ensina tática de futebol, você aprende aquilo vendo, depois você pode até ler a respeito. Meu pai ia me explicando, eu via muito o Maracanã com ele ia me explicava coisas. Você ia ver o que no Maracanã? Meu pai era fluminense, então a gente sempre ia ver jogos do Fluminense. E aí você foi para morar em São Paulo ou você estava aqui quando foi para o Sport TV? Não, eu já estava em São Paulo. Eu mudei para São Paulo bem cedo. Eu tinha 10 anos quando eu fui para São Paulo. E aí eu comecei a frequentar Morumbi, Pacaembu, aí eu comecei a ir para esses estádios e ver o jogo lá, acompanhar pela TV. Era uma época que... Eu tava em 77 no Morumbi quando o Corinthians... Eu também. Ó, tá vendo? Eu também estava lá. Eu estava lá. Foi lá que eu virei corintiano fanático. Foi? Para quem não sabe, 77 foi a quebra de um tabu que o Corinthians não ganhava título há 22, 23 anos. 23. E foi um jogo histórico e que foi uma loucura aquilo 120 mil pessoas lá dentro. Pulando, sem parar. Foi eu lembro do ruído. Foi a primeira, eu frequentava Maracanã na infância. Foi a primeira vez que o ruído. Foi a primeira vez que eu vi um jogo em que todo mundo viu o jogo em pé. Isso. Ninguém se sentava. Isso. Agora, hoje em dia, isso é normal, eu estou inteira arrepiada. E o Brasil, hoje em dia, é uma potência no futebol feminino, né? Apesar de não ter um campeonato... É uma potência no talento, né? Num negócio. Não tem um campeonato organizado. Por que não sai esse campeonato feminino? Acho que é preconceito. As pessoas ainda... Eu acho o futebol feminino lindo, lindo. É lindo. Os esportes praticados por mulheres são muito bonitos, porque todos os fundamentos são muito bonitos de serem vistos. Falta a força que todo mundo se acostumou a ver no masculino, mas tem uma harmonia, tem um ritmo que é próprio da mulher. E fica muito bonito no futebol também. Mas a gente não nasceu com isso, então ainda tem um certo estranhamento, sabe? E as empresas não querem colocar negócio numa coisa que elas consideram masculinizada. É uma série de... Puro preconceito. É puro preconceito. O futebol feminino, assim como o comentarismo feminismo de futebol, ele é diferente? Ou vocês imitam o que os homens fazem? Eu acho que ele teria tudo para ser diferente, porque existe um jeito feminino de enxergar a vida, o mundo e o ritmo das coisas. Sim. Mas eu acho que ainda existe uma tentativa de a gente replicar a maneira como as coisas são feitas pelo olhar masculino. E eu acho que aí a gente vai sempre cair num lugar que não é legal, porque está sendo feito assim há muito tempo. E é isso que precisa ser mudado.
E se a gente tem a chance, se a gente derruba esses muros e chega lá, por que repetir a maneira como os homens já fizeram? Por que a gente não faz da nossa maneira? Que é mais sensível, é mais inclusiva, é mais feminina em todos esses recursos que a mulher tem, né? E eu acho que a gente está aprendendo ainda a fazer assim. A gente ainda não entendeu o que pode ser. Você acompanha as novas comentaristas que estão floreando os programas de TV fechado? Tem muita mulher que conhece muito futebol. Sim, muita mulher que entende do jogo, que sabe, que gosta. Maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Glenda maravilhosa. Sim. E umas meninas roots mesmo, sabe? Sim. De torcida organizada. Até as meninas do Dribladoras, né? Dribradoras. É um site. E são Como é o nome do site? Dribladoras. Elas falam errado, é o drible mesmo, sabe? Elas falam de propósito. De propósito, isso. E é um coletivo de meninas. Sim. Que entende muito. Que joga e que discute, que debate. Sim. Recentemente teve um episódio lamentável que foi um torcedor que deu um beijo numa menina que estava fazendo uma cobertura esportista, de um evento esportivo. E daí saiu uma campanha Deixa Ela Trabalhar. Né? Quer dizer, então, assim, mesmo o público, não é só o comando da emissora de televisão, não é só o meio dos organizadores de futebol, mesmo o público, o torcedor, tem preconceito em relação à mulher bandeirinha, que sempre é xingada por termos ofensivos. Bom, todo bandeirinha mas mulher sempre é mais. E a repórter que está no campo, que é agredida e tal. Esse machismo não vai acabar nunca? Eu acho que talvez o último lugar que ele acabe é um campo de futebol. Também porque lá dentro essa energia ainda é muito masculina. E as pessoas se sentem no direito de serem ainda mais monstruosas do que elas têm a capacidade de ser fora do estádio. E aí um apoia o outro nesses comentários machistas. E as repórteres são as que mais sofrem, porque elas são toda hora agredidas com ofensas altamente machistas e misóginas. E um homem não recebe, é também xingado, mas não nesse nível, né? Não com esse requinte de crueldade. Mas é engraçado, porque eu frequento o estádio de futebol desde a infância, e na infância tinha uma coisa muito horrível que acontecia com as mulheres, que quando as mulheres não iam muito no estádio. Quando apareciam, era assim o tempo todo, senta aqui, vem aqui, parecia que era uma mulher querendo o homem. Agora não, agora as mulheres frequentam o estádio, são das torcidas organizadas, vão com o marido, vão com criança e tal. E mesmo assim, você acha que a presença das mulheres na arquibancada não facilitou a vida para as mulheres que estão trabalhando no campo? Eu acho que não, porque a mulher no campo é ainda uma novidade. A mulher na arquibancada passou por esse período e agora ela começa a ganhar seu espaço. A mulher no campo ainda está tentando mostrar que aquilo é natural. É tão natural quanto ter um homem ali. E que o fato dela ela não está ali para o prazer masculino. Ela não está ali para satisfazer ou a ira ou o prazer masculino. Ela está ali trabalhando. Claro. É um trabalho. Ela está ganhando um dinheiro para estar ali. Então, mas a gente precisa, né, esses muros vão caindo muito lentamente e esses ainda estão sendo derrubados. Você enfrentou um problema grave, assim, chato, uma coisa que nenhum jornalista gostaria de enfrentar, que foi um processo, processo civil, né? Foi criminal? Criminal e civil contra um líder e um ídolo do São Paulo Futebol Clube, que é o Rogério Ceni. Isso te atrapalhou? Isso até hoje é uma coisa que mexe com você? Te atrapalhou na profissão? Olha, Marcelo, isso sim me atrapalhou. Faz parte do jornalismo, né? A gente erra. Claro, não, foi um erro. Primeiro, antes de mais nada, eu precisei de um tempo para conseguir bater no peito e dizer, eu errei. Sim. Porque quando a gente erra, a primeira coisa a gente olha em volta e fala, quem eu vou culpar, quem eu vou culpar, quem eu vou culpar. Ali o erro foi meu. Então, a partir do momento que você entende que você errou, você começa um processo de superar o erro, entender por que você errou e como não repetir esse erro. Demorou um pouco para eu conseguir fazer todo esse processo. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquilo me ajudou mais do que atrapalhou. Assim, atrapalhou a minha carreira naquele momento. Eu fui para a geladeira, eu fiquei um pouco mais no Sport TV. Aí eu vi o clima nunca mais voltou a ser o mesmo. Então eu pedi demissão, fui para a Record.
Fui cobrir Champions League na Record, meu contrato acabou, não foi renovado e eu saí. Na Record você subia a retaliação por causa de uma coisa que tinha acontecido no Sport TV ou não? Ah, não dentro, mas até hoje, nas ruas, a voz das ruas, sim. Mas eu fico olhando, eu olho para trás e eu penso que e talvez eu tivesse me transformado, se eu não tivesse errado daquela maneira tão grande, como eu errei, talvez eu tivesse me transformado numa pessoa ou numa profissional não tão consciente como eu tento ser hoje. Sabe, foi um erro que me colocou no lugar. Foi um erro Por que você errou? Qual foi foi uma informação que você recebeu errada? Era um papo de corredor que eu levei para... Sim, foi uma fonte que te passou uma informação errada. Na verdade, eu peguei um papo de corredor. Você ouviu, você passou e ouviu. Era que se comentava a boca pequena, né? Tá. E eu levei para frente das câmeras sem ter como provar aquilo. Mas muito porque, e a TV faz isso com as pessoas, muito porque o barulho que eu fiz lá dentro foi forte e eles me levaram a uma categoria de, olha, essa menina é a bola da vez. Essa aqui, né, vamos colocar no esporte espetacular. Comecei a fazer entradas no esporte espetacular, começaram a ventilar a possibilidade de eu ir para o jornal Hoje, Bom Dia Brasil. Eu me senti maior do que eu de fato era, ou sou, ou qualquer um pode ser. Sim. Então teve uma boa dose de arrogância naquilo que eu fiz. Eu achei que eu estava podendo. Como todo jornalista passa por isso, né? Isso. E agora, como é que você se previne de não cometer o que é chamado hoje de fake news e de evitar? Porque a gente é vítima e a gente, sem saber, a gente está compartilhando fake news o tempo todo. O tempo inteiro. Não é só você, isso acontece com todo mundo. Informação, eu costumo dizer que informação é como comida. Você precisa olhar muito bem onde você vai se informar e o que você vai consumir de informação, porque senão você vai se envenenar. Tá. O mesmo cuidado que você tem que ter. Você tem que beber de várias fontes, mas você vai rapidamente entender, isso aqui me faz mal, isso aqui talvez não seja para mim. Eu vou nessas fontes. E aí você consome com parcimônia, porque senão vai te envenenar. Valeu, Mili. Você pode ver essa entrevista e as outras entrevistas do programa Entrevista no Futura Play. Valeu.